E o Bom Dia Produtor está de volta nessa sexta-feira, já com vistas para o final de semana e, claro, uma programação especial. E por aqui o assunto é o vinho, tempinho mais ameno, mais propício para o vinho. Mas eu faço uma pergunta para você de casa. Você sabia que desde o ano de 2008 é comemorado, o vinho tem uma data aqui nacional? É o primeiro domingo do mês de junho. E por isso nós preparamos aqui um bloco especial para que você entenda melhor sobre esse grande mercado que quando esfria, aí sim aumenta o número de consumidores. E esse é o tema da nossa entrevista. E para falar sobre o assunto, ao meu lado está Diogo Wendling, ele que é enólogo, sommelier e profundo conhecedor do assunto e apaixonado também por vinho. Bem-vindo, Diogo, ao Bom Dia Produtor. Bom dia, Elaine. Muito obrigado por me receber aqui. Eu estou muito feliz para poder falar sobre vinho para todos os telespectadores que assistem você no Brasil inteiro. E olha, friozinho, tá mais ameno e frio combina com vinho? Combina muito, mas não só com frio, né? Com calor também, no verão é muito agradável. É claro que todo mundo, quando vê um friozinho chegando, já tira aquela garrafa debaixo do armário, da geladeira, de algum lugar que ele guardou, porque realmente puxa muito mais para poder consumir o vinho. A gente vai aproveitar a data, esse primeiro domingo do mês de junho, comemorado o Dia Nacional do Vinho, para também desmistificar algumas questões. Por exemplo, vinho bom é vinho caro, Diogo? Elaine, infelizmente no Brasil, o vinho bom ele acaba sendo mais caro. Porque a gente tem muitos impostos, muitas taxas, onde um vinho que ele sai da Europa por 2 euros, ele é vendido por R$80, R$70, às vezes até R$100, dependendo de se for num restaurante. Então isso inviabiliza bastante, mas não tem que ser. A gente sempre fala, principalmente nos Estados Unidos, tem alguns críticos, pessoas do mundo do vinho que dizem que vinho bom mesmo, você consegue classificar ele até $100. Então você está falando aí de 300 e poucos reais, quando você pode falar assim, olha, esse é o máximo quase que chegaria a uma classificação de um vinho bom. Mas hoje você encontra no mercado nacional vinhos de 40, 50 reais de excelência e qualidade, principalmente os vindos daqui do Brasil e da América do Sul. Vamos aproveitar então falando em Brasil, quais são os grandes polos aí, tem até enoturismo, né? E aqui no Brasil, quais são os polos que você destaca neste momento? Hoje quem está despontando, o Vale de São Francisco, no Nordeste, cresceu com uma velocidade que eu não consegui nem acompanhar. Então a Miolo está lá, o Rio Sol está lá, eles trouxeram muita tecnologia, tão próximo ali do Velho Chico, que até o que abastece os parreirais, as vinícolas, é a água que vem do Velho Chico. Então eles cresceram muito investimento em tecnologia e eles têm uma vantagem que eles têm 2,5 safras que não existe em nenhum lugar do mundo. Então imagina ele conseguir colher 2,5 vezes a produção de vinho no ano para eles. Fora isso... E é por conta de irrigação? Qual que é o sistema? Porque lá as chuvas são bastante regulares, né? Irrigação, que eu falei, né, que vem do Velho Chico, então ele é 100% irrigado e é muito calor. Então o que faz? Trazer álcool e o próprio suco da uva, ela desenvolver o calor. Em algumas outras regiões, então ele tem um processo que a uva ela amadurece, depois você colhe ela e ela entra em dormência por 3 meses, mais ou menos. Tanto que o ciclo é de 9 mais 3 de dormência. Lá você não tem isso, então ela não dorme, ela trabalha todos os dias. Então, por causa disso, ela acaba tendo 2,5 safras. O Rio Grande do Sul foi onde começou, é o originário de tudo. Tem hoje os principais e grandes nomes da vinicultura, estão lá no Rio Grande do Sul, principalmente lá na região de Bento Gonçalves. Você tem parte subindo ainda mais um pouco do Espírito Santo, você tem São Paulo que tem fazendo vinhos incríveis, no próprio Sul você tem o próprio Paraná, você tem Santa Catarina que hoje... eu quero que você me diga um pouquinho de Santa Catarina, hein? Santa Catarina tá demais, eles estão com vinhos principalmente, cada região adapta melhor a um tipo de uva, um tipo de vinho. O Rio Grande do Sul ele começou a despontar mesmo com os espumantes, Santa Catarina com os rosés, hoje os principais rosés mais emblemáticos do Brasil, a maioria vem lá de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul hoje nos tintos também está incrível, não precisa nem falar, né? Muito bem pontuado. E no Nordeste a produção de espumante pela Rio Sol, pela Miolo é muito grande, tem muito vinho. 15% do vinho nacional hoje está no Nordeste, para você ter uma ideia. Então assim, é muito expressivo e o crescimento é muito grande. E em São Paulo também. Então assim, praticamente todas as regiões do Brasil
tem produção de uva e tem produção de vitis vinífera, que é a produtora do vinho em si. Mas vamos dar o destaque aí, você vai falar de São Paulo, o Nordeste, no Vale do São Francisco, entre a Bahia e Pernambuco, você tem o Rio Grande do Sul, e a parte do Sul toda, eu acho que são os grandes produtores. Vamos aproveitar aqui, eu sei que tem muito assunto, mas mostra aqui pra gente quais são os tipos de vinho. Tem muita gente que gosta de vinho, mas não entende. Então, a hora é agora de entender um pouquinho com o Diogo Wendling, né? Agora é a hora. E o que eu quero mais é o seguinte, é mostrar que as pessoas se interessem para outros tipos de vinho. A gente ainda tem muito brasileiro, certo preconceito para espumante, para branco, para rosé e para vinho de sobremesa. Verdade. Acho que vinho é vinho tinto. Então acaba tomando vinho tinto com peixe, com salada, com comidas muito leves. Pode tomar, eu acho que assim, você toma o vinho que você gosta. O mais importante é o momento, são as pessoas com que você está reunido. Mas você saber poder fazer uma harmonização legal é muito bacana, porque melhora o sabor da comida, melhora a sua experiência, vai melhorar tudo. A gente fez uma seleção de tipos de vinho aqui, né? Não é nem muito de região, nem nada, mas é o tipo. O primeiro é um espumante. O espumante é um vinho branco com gás carbônico, de fermentação natural, quando é pelo método tradicional. Então, esse daí, no caso, é uma cava, porque a cava ela vem da Espanha, então é por isso que ela é chamada de cava. Mas então, o espumante que todo mundo conhece, a maioria das pessoas ainda costumam beber bastante espumante docinho, né? E eu acho que foi uma grande influência dos lambruscos que vieram da Itália e que dominaram, né, as festas, principalmente os casamentos. E casamento. E aí ficou nessa. Mas assim, o vinho mesmo espumante, que ele é um dos mais consumidos no mundo, ele é o coringa. É o tipo de vinho que se você não sabe com que vai harmonizar a tua comida, você coloca um espumante. É o vinho que você consegue ir do começo até o fim da sua refeição, que vai para festa, para dar de presente. Então é um vinho mais versátil e que ele limpa bastante a boca por causa do próprio gás carbônico dele. Pulando, estamos indo agora para um branco. Esse aí é um Chablis, um francês, mas ele é feito de uva branca. Então ela não tem contato com a casca, então é por isso que não tem coloração nenhuma. Você tem como fazer vinhos brancos com uvas tintas. Só que nesse caso não é. Ela é um vinho branco feito de uva branca e o processo dele de fermentação é o mesmo do tinto, só que ele acaba, na maioria das vezes, não passando por envelhecimento em barril de carvalho. Ele tem uma segunda fermentação também, que é uma coisinha mais técnica, que chama malolática, mas ele é feito de uvas brancas. Ele é um vinho de álcool em torno de 8, 7 até 9, 10% de álcool. E quando é indicado? Para poder abrir qualquer refeição. A gente sugere sempre lá no restaurante o quê? Abre a refeição ou com espumante ou um vinho branco. Porque normalmente quando você vai começar a tua refeição é uma salada. Normalmente é um prato bem leve. Então você toma ele com vinho branco porque vai melhorar a tua experiência com a salada. Ou então praia, piscina, durante o dia, você quer uma coisa descompromissada, é bem mais interessante você tomar um vinho branco do que um vinho tinto. Com certeza. Próximo. Mudando agora, já vem o vinho rosé. Tem gente, porque tem algumas produtoras que acabaram fazendo isso e confundiram, mas tem gente que acaba pensando que é a mistura do branco com tinto. Não é. Vinho rosé é vinho de uva tinto, que é o vinho como se fosse um vinho tinto, produção de uva tinta. Então, a única coisa que ele não faz, ele não tem um contato com a casca. A cor do vinho, que dá essa cor escura, vem da casca. Então ele fica lá em contato com o mosto, com a casca, durante algumas horas, e aquilo extrai aquela cor e é o que chega no vinho tinto. O vinho rosé, o que faz? Fermentação, começou igualzinho o branco, só que de uva tinta. Pode ser um Cabernet Malbec, pode ser um Pinot Noir, qualquer um. E aí você deixa em contato com a casca questão de minutos. Às vezes meia hora ele já extrai aquela coloração, separa ele, termina a fermentação e já vai para engarrafar, assim como é feito o processo do vinho branco. Próximo é o tradicional? É o tradicional tinto que é o mais tomado hoje por todos no mundo, né? No mundo. Tem alguns países que têm um consumo muito grande de vinho espumante, de vinho branco, mas o vinho tinto realmente é o mais degustado, mais tomado no mundo, porque ele é muito gostoso e ele vai em qualquer ocasião mesmo. Então, qual que é o processo? Uva tinta. Colhe lá, faz a maceração dele, passa pela fermentação, fermentou, depois ele fica em contato com a casca durante algum tempo e ele pode ir, alguns vão na maioria, para barril de carvalho, pode ser um carvalho francês, pode ser carvalho americano, pode ser tanque de aço inox, que é onde ele vai normalmente descansar e ele vai começar a amadurecer e ele vai começar a se desenvolver e trazer aromas e sabores secundários, que a gente chama, que só tem após a fermentação. Então o contato com a casca ele é muito maior do que o vinho rosé e ele,
diferente do branco, que não tem um contato, nenhum espumante, ele tem bastante contato, e aí é onde extrai o tanino, e é aquela coisinha que amarra a boca, sabe? Aquele banana crua, quando você come amarra. Então o tanino vem disso. Já a acidez que tem mais no vinho branco, no rosé e no espumante, é quando aquela boca sua enche de água que vem da própria uva mesmo. E para finalizar? Para finalizar, é um vinho, eu adoro, as pessoas têm pouco conhecimento, já nos Estados Unidos e Europa, se toma muito ele, que é o vinho de sobremesa. A gente conhece muito um que é o Porto, só que aí o Porto ele tem adição de aguardente vínica, que é um pouco diferente o processo. Esse daí é o que a gente chama de late harvest, que é a colheita tardia. Então a uva ela vira como se fosse uma passa mesmo, uma uva passa. E ela é a última a ser colhida. Então tem muito açúcar. Aí esse açúcar ele é fermentado, transforma em álcool, só que fica um residual de açúcar. E ele vira um vinho como se fosse licoroso. É um vinho de sobremesa. Você pode acompanhar com uma sobremesa ou no lugar da sobremesa tomar ele. Puxa vida, é vasto, né, esse caminho dos vinhos, mas também é interessante porque aqui em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, aqui é muito quente e você é proprietário do território do vinho e prova completamente que aqui não se toma vinho quando apenas está frio. Não, e foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, né? Quando eu formei em enologia lá em Napa Valley, na Califórnia, eu voltei para Campo Grande e aí o desafio de mexer, trabalhar com vinho, vamos montar uma adega em Campo Grande, e eu fiquei muito receoso, porque eu falei, é muito quente. E na época o meu sócio falou, Diogo, pode acreditar que você vai ver que as pessoas consomem muito vinho no calor. E não deu outra, realmente é um grande sucesso, tem 7 anos, a casa cresceu muito e o consumo do vinho ele está cada vez maior e maior, não só aqui em Campo Grande e por causa do calor, eu acho que não interferiu nada, porque as pessoas tomam branco, rosé e espumante, mas no Brasil como um todo ele tem crescido muito, Elaine, muito. E só para a gente finalizar também, para o produtor, tem muito produtor do Nordeste sintonizado, da região sul do país, e deve estar pensando, será que eu parto para a produção de uva? Você como especialista, como sommelier, enólogo, como que você indica uma opinião profissional sobre isso? Bom, se a pessoa, porque muitos que estão assistindo, eles já são do agronegócio, eles já trabalham com a produção agrícola, então já tem um pouco mais de referência e tecnologia para poder começar. Eu acho que tem que fazer benchmarking, que é o quê? Ir nas vinícolas que tem, na Rio Sol, na Miolo, em todas as outras que tem perto do Vale do São Francisco, ou no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil. Descobre como que eles fazem aquele vinho. Vai fazer um curso de imersão. Se possível, conseguir estudar enologia. Você tem lá a Universidade de Bento Gonçalves que ensina enologia. Vai fazer alguns outros cursos livres, vai pesquisar na internet. Primeiro tenha conhecimento, porque uma coisa é eu gosto de vinho, outra coisa é trabalhar com vinho. O investimento numa vinícola, ele é milionário. Você pode fazer uma coisa muito pequena, com baixo investimento, mas dificilmente você vai ter escala. Então você está falando de milhões de reais, principalmente em tecnologia. Hoje não tem mais aquela coisa de colher as frutas à mão, de fazer aquele processo manual. Uma coisa meio romântica. Não tem muito isso, porque isso encarece demais. E aí você não consegue depois vender o teu vinho. Eu acho que o Nordeste se destacou muito por causa disso. Primeiro, 2 safras e meia. Então eles já estão na frente de muitos outros. Enquanto outros demoram 2 anos e meio, ele faz em 1 ano. Outro, tecnologia. Então eles estão no lugar certo, irrigação artificial, 2 safras e meia, com muita tecnologia e enólogos de qualidade. Então vai pesquisar, vai estudar, tem muita oportunidade, mas vai pesquisar na região, ver quem que está fazendo e como está fazendo. Isso vai economizar bastante tempo deles. Puxa vida, olha só a opinião de quem entende do assunto. Então, neste domingo é o Dia Nacional do Vinho. Aproveita, abre uma garrafa também. Já tem aqui as dicas do Diogo Wendling. Diogo, muito obrigado. A gente vai convidar para você voltar novamente, viu? Por favor, estou à disposição. Vai ser um prazer poder contribuir para poder realmente melhorar e trabalhar a cultura do vinho no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade. E olha, por aqui, para a gente finalizar, a Anelise Nicolodi, nossa repórter do estado do Rio Grande do Sul, fez exatamente sobre isso. O Dia Nacional do Vinho, que foi comemorado desde o dia 21 de maio, ele encerra agora dia 4 de junho, simultaneamente em 3 grandes polos aqui do país, que é exatamente as áreas que o Diogo falou. No Vale do São Francisco, na região Nordeste, São Roque, em São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul. E é exatamente essa grande programação que você vai ver agora na reportagem. Para quem tem curiosidade em saber mais, iniciar-se no assunto ou simplesmente descomplicar-se no mundo do vinho, é uma verdadeira temporada de ser feliz. São quase 40 ações de degustação, incluindo 8 cursos, com uma vantagem tão típica do Dia do Vinho quanto as primeiras temperaturas mais baixas do ano.
As vinícolas participantes oferecem produtos com descontos de até 30%. É uma boa oportunidade para aproveitar a gastronomia, preparar o estoque de vinho para o inverno e ainda fazer um bom negócio. Nós temos, principalmente aqui na região da Serra, um grande polo produtor de uvas e, consequentemente, vinhos também, né? Mas hoje a gente tem que levar em conta de que não é mais somente a Serra Gaúcha, nós temos a região da Serra do Sudeste, a região da Campanha, o Alto Uruguai, os campos de cima da serra, enfim. A produção de uvas hoje está disseminada praticamente no estado como um todo. O que nós esperamos é que isso continue aumentando, porque não a uva como matéria-prima, mas enfim, depois dela processada como vinho, como espumante ou como suco, você consegue agregar valor a um produto, a essa matéria-prima e, consequentemente, gerar divisas ao estado, ao município, à região e assim por diante. Talvez a uva ainda não seja o grande ícone do estado, mas vem crescendo, vem aumentando ano após ano sua importância dentro da economia estadual. Quem passar por alguma das regiões engajadas na 8ª edição do Dia do Vinho poderá escolher entre 76 atividades oferecidas por 54 vinícolas e encontrar benefícios em mais de 60 restaurantes e 30 meios de hospedagem até o dia 4 de junho. O Dia do Vinho é realizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho, pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul e pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região Uva Vinho. O enoturismo envolve 3 setores, desde o plantio e o cultivo da uva até a indústria. O vinho se faz de pessoas, de experiências, de vivências e de contato. É difícil alguém comprar uma garrafa de vinho por comprar. O mundo do vinho sempre necessita a história que está por trás daquela garrafa. E nisso que entra o enoturismo. O enoturismo proporciona esse tipo de vivência, esse tipo de contato direto com o produtor. As pessoas que vêm à região da Serra, principalmente que é onde está mais desenvolvido o enoturismo, têm a chance de vivenciar a colheita, têm a chance de vivenciar a vinificação, todos os processos envolvidos desde o cultivo da videira, a colheita da uva, a elaboração do vinho, a elaboração do espumante, até você chegar ao produto na taça ou na garrafa a ser servido. Então, o enoturismo é uma forma de você estreitar essa ligação entre o produto final à matéria-prima, a qual dá origem a ele. É um movimento internacional, porque não é só a nível do Brasil. Hoje a gente tem turistas de todas as partes do mundo que nos visitam, vem crescendo, vem aumentando a cada ano e a gente espera que assim continue, porque é a forma de fazer com que o pequeno produtor, aquele produtor que tem um pequeno vinhedo, que elabora seu próprio vinho, é difícil dele competir no mercado. Mas ele trabalhando num agroturismo, num enoturismo, vendendo o seu produto, tendo a chance de entregar ele, de mostrar ele ao turista, ele consegue comercializar a sua produção. E é assim que se desenvolve o enoturismo na região e se desenvolveu no mundo todo. Então, o movimento que a gente vem presenciando é de crescimento e esperamos que assim tenhamos condições, tenhamos estruturas, tenhamos apoio para que isso continue a aumentar. Porque hoje, em algumas vinícolas, responde por 80% da comercialização. Sempre falando de pequenas empresas. Lógico que as grandes empresas que estão nos grandes mercados, elas vendem para o mercado. Mas a agricultura familiar, a empresa familiar, muitas vezes depende única e exclusivamente do enoturismo. Além de tudo, é um ano para comemorar a safra espetacular, com qualidade e fartura, aproveitando para descobrir essa riqueza de características de cada região, que é o melhor do Brasil.